Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos e irmãs, no livro de Josué. Estamos dando início hoje a uma série de mensagens no livro de Josué. O alvo é chegar até o capítulo 11. Se no meio do caminho Deus nos mostrar diferente, iremos até o 24, mas o alvo é chegar até o capítulo 11. Não hoje. Hoje vamos começar só uma partezinha do primeiro, tá? Não é tudo de uma vez, não. Josué capítulo 1, do verso 1 em diante. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, não tu mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, o maior desafio que todos nós enfrentamos nesse mundo é viver como cristãos. As dificuldades são muitas para vivermos de acordo com aquilo que a Bíblia nos diz que os cristãos devem viver. Primeiro, temos um mundo ao nosso redor, que é um mundo hostil, mergulhado na incredulidade, no materialismo, em valores e padrões morais que são contrários aos nossos, e que tem uma cosmovisão, uma visão de realidade que é frontalmente oposta à nossa. A Bíblia também diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estamos cercados de anjos caídos, demônios que nos atacam, que nos tentam e procuram nos desviar da vontade de Deus. Fora a nossa própria fraqueza, pelo fato de que nós somos pecadores. O medo, o desânimo, a desesperança, a aflição, a paralisia, estas coisas todas nos acometem de maneira que, como eu disse no início, o maior desafio que nós temos é viver nesse mundo como cristãos. Viver a vida cristã em todas as áreas onde nós estamos situados. E para isso nós precisamos constantemente da graça de Deus e do favor de Deus. Ele já nos regenerou, Ele já nos perdoou, Ele já nos deu o Espírito Santo, Ele já nos aceitou, mas nós precisamos viver estas realidades. O que é que significa ser cristão? Que princípios guiam a nossa vida? Como nos orientar no mundo que é indiferente para conosco, uma natureza que não liga para o fato de nós termos fé ou não. A Bíblia nos foi dada, entre outras coisas, para ser o nosso manual nessa jornada. Ela foi dada para nos ensinar exatamente estes princípios. E o livro de Josué que nós temos diante de nós, ele não é exceção. Ele faz parte da revelação de Deus e está aqui na Bíblia porque nos ensina e nos ajuda nessa caminhada que nós temos aqui. Toda escritura é inspirada por Deus e é útil.
inclusive o livro de Josué e principalmente o livro de Josué. Esse livro trata de como Deus cumpriu as promessas que fez a Abraão, de que lhe daria uma terra, a sua descendência daria uma terra e daria descanso. Você encontra essas promessas feitas no livro de Gênesis, capítulo 12, capítulo 15 e capítulo 17. O livro de Josué fala de como Deus conduziu os exércitos de Israel a entrar na terra de Canaã, que foi a terra que Deus prometeu, e como os israelitas, sob a direção de Josué, conquistaram aquela terra, tomando-a de 7 povos mais poderosos do que eles e militarmente superiores. Esse é o alvo do livro. Sempre foi um livro muito apreciado pelos cristãos, ele é muito citado no Novo Testamento. Estevão, no seu sermão, no Atos capítulo 7, antes de ser apedrejado, ele foi o primeiro mártir, ele menciona a conquista da terra através de Josué, como sendo mais um ato salvador de Deus. A carta aos Hebreus, em especial, fala de Josué como sendo um tipo de Cristo, fala da conquista da terra e a entrada na terra como sendo uma figura da vida eterna que Deus nos promete. Fala do descanso que Israel teve quando entrou na terra como sendo típico ou simbólico do descanso que Deus nos promete na eternidade. A conquista de Jericó pela fé, derrubando as muralhas, é usado como exemplo de fé lá em Hebreus capítulo 11. Raabe, cuja vida nós vamos ver em breve, ela é citada 2 vezes como exemplo, primeiro de fé em Hebreus capítulo 11 e segundo de obras em Tiago capítulo 2. E as promessas que Deus fez a Josué aqui, no capítulo 1, especialmente nos versos 5 e 6, não te deixarei nem te desampararei, são repetidas e aplicadas para os cristãos lá em Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. Ou seja, Josué é um livro que era bem conhecido dos primeiros cristãos, era um livro que era usado, cujos princípios eram aplicados. E o meu objetivo, quando começo hoje uma série de mensagens sobre a vida cristã baseada em Josué, é exatamente ver o que nós podemos aprender desse livro para nos ajudar a viver como cristãos nesse mundo tenebroso. O texto que nós lemos, Josué capítulo 1, de 1 a 9, é a introdução ao livro, e ele traz em resumo o tema do livro e pelo menos 5 princípios que nós vamos encontrar através do livro e que são repetidos constantemente e que Deus queria que o povo hebreu aprendesse e com certeza queria também que nós como cristãos aprendêssemos também. Nós estamos partindo do princípio, ao tomar o Antigo Testamento e aplicar para nós hoje, eu estou partindo do princípio de que a igreja é a continuação de Israel. A igreja é o Israel de Deus, é o povo espiritual de Deus. Nós somos a verdadeira circuncisão, nós somos os descendentes de Abraão. A aliança de Deus com Israel continua com o seu povo que anda nas mesmas pisadas de fé que Abraão teve. O verdadeiro judeu é o que é circuncidado no coração, a verdadeira circuncisão é a circuncisão de Cristo, é o novo nascimento. O Novo Testamento todo nos fala a respeito disso. É somente com base nisso que nós podemos pegar o que Deus fez com Israel no Antigo Testamento e aplicar para nós no Novo Testamento. Porque há uma continuidade, é o povo de Deus. Deus sempre teve um povo apenas. Essa é a base sobre a qual nós iremos fazer estas exposições. Vejamos então 4 ou 5 princípios ensinados aqui e que são importantes para nós hoje. O primeiro deles é o seguinte: é Deus quem nos dá a vida eterna, bem como todas as bênçãos dessa vida. Observe o que Deus diz a Josué quando lhe aparece depois da morte de Moisés. Ele diz no verso 2: Moisés morreu, levanta-te, passa o Jordão, você e todo esse povo, para a terra que eu dou a vocês. Vocês vão atravessar esse rio e vão para a terra que eu estou dando a vocês. Você vê também no verso 3, quando ele diz: todo lugar onde vocês pisarem, eu dou para vocês,
todo lugar que vocês pisarem. Também no verso 6, você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi dar a seus pais. Então está claro aqui, e esse é o tema central do livro, que a terra era uma dádiva de Deus. A terra era um presente de Deus. Essa possessão da terra foi uma promessa que Deus tinha feito a Abraão séculos antes. Eu já mencionei Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 17. Quando Deus fez a promessa de que daria a Abraão e aos seus filhos aquela terra em particular, ela não estava como um terreno baldio, desocupado, mas tinha 7 povos que moravam lá, povos mais fortes e mais guerreiros, militarmente superiores. O livro mostra como Deus, apesar disso, apesar de tudo apontar o contrário, como Deus deu a vitória à nação de Israel, que entrou na terra, derrubou aqueles povos, conquistou aqueles povos e ocupou a terra deles. O livro mostra como Deus fez sinais e prodígios, como Deus guiou Josué estrategicamente, como Deus incutiu medo nestes povos, como Deus apareceu em pessoa a Josué numa teofania, como Deus várias vezes encoraja Josué. O livro não deixa dúvida, a terra era um dom de Deus, era um presente de Deus para o seu povo. A aplicação disso, entendendo que a conquista da terra e a dádiva da terra é um paralelo da terra celestial, do novo céu e da nova terra, o paralelo é que a vida eterna, o estado vindouro que nos aguarda, o mundo futuro que está às portas, ele é um dom de Deus para nós. Deus enviou um outro Josué, que é Jesus, o nome é o mesmo inclusive, para nos guiar até lá. Para nos guiar até lá. É Deus quem subjuga os nossos inimigos aqui, é Ele que vence a morte, é Ele que vence Satanás, é Ele que vence o mundo, é Ele quem nos guia, comanda, orienta e finalmente nos levará à vida eterna, que é o descanso que nos é prometido, ao novo céu e à nova terra, onde habita a justiça. O livro de Josué nos ensina isso. A terra foi uma dádiva de Deus para a nação de Israel, a vida eterna, que é simbolizada por aquela conquista, é uma dádiva de Deus para nós, não é de obras, não é por nada que façamos, mas é um dom de Deus, é uma promessa de Deus, é uma concessão gratuita que Deus nos dá. E não só a entrada na vida eterna é um dom de Deus, mas também todas as bênçãos que nós recebemos aqui nesse mundo, bênçãos materiais e espirituais. O nosso Deus é soberano, todo-poderoso, gracioso e bom, e tudo que nós temos vem da parte dele. Esse livro nos ensina a glorificar a Deus, a reconhecer que ele é a origem de toda a bênção, de tudo que vem, tudo que nós temos. Esse é o alvo número 1 do livro. Mas, segundo princípio, o livro também nos ensina que nós temos que atravessar o Jordão. Veja como ele diz aí no verso 2: dispõe-te, Josué, para atravessar o Jordão. No verso 3 ele diz: você tem que pisar, eu vou dar a terra, mas você tem que pisar nela. E no verso 6 ele diz: eu vou fazer você herdar, você vai ter que tomar posse da terra. Por um lado, Deus diz a Josué: a terra é uma dádiva minha. Por outro, ele diz: você tem que atravessar o rio e pisar na terra, você tem que tomar posse daquilo que eu lhe dou. O rio Jordão, está aí no verso 2, estava entre Israel e a terra, e ele precisava ser atravessado. Deus tinha dado a terra, mas como eu disse, ela estava povoada, e as cidades precisavam ser conquistadas, e a terra precisava ser apossada. Num certo sentido, o paralelo é o mesmo com a vida cristã. A vida eterna também precisa ser apossada por nós. É interessante como Paulo, parece que ele estava pensando em Josué, lá na primeira que ele escreve a Timóteo, no capítulo 6, no verso 12, ele diz assim: combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. Parece Josué, combate e toma posse, só que ele está dizendo aqui da vida eterna.
Então, da mesma forma que os israelitas tinham que combater e tomar posse da vida eterna, Deus também, a Bíblia toda, Deus nos fala na Bíblia o tempo todo, de que nós precisamos nos apossar daquilo que Deus prometeu. A soberania, o poder e as promessas de Deus não anulam a nossa responsabilidade, como infelizmente às vezes jovens calvinistas ficam pensando, ou jovens calvinistas que estão descobrindo a graça de Deus, ou crentes antigos que pensam que são calvinistas, imaginam que a soberania de Deus significa simplesmente que nós não vamos fazer nada. Isso não está na Bíblia. Deus abriu o Jordão, mas o povo tinha que atravessar. Deus derrubou as muralhas de Jericó, mas Israel teve que entrar e tomar a cidade. Deus fez o sol parar, mas Israel teve que brigar. Deus prometeu, mas nós temos que nos apossar. Nós somos abençoados com a vida eterna, com as santas promessas, os selos e os sinais do Evangelho, mas nós temos que desenvolver a nossa salvação, tomar posse das promessas de Deus, viver nesse mundo à luz do que Deus nos ensina. A Bíblia está repleta de exortações a respeito disso. Deixa-me citar só uma, lá na 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3 e verso 4, ele diz assim: Deus nos deu suas preciosas e muito grandes promessas. 2 de Pedro 1, verso 4. Deus nos deu suas preciosas e muito grandes promessas. Aí no verso 5 ele diz: por isso, vós mesmos, reunindo toda a vossa diligência aqui é zelo, fervor, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude conhecimento, com conhecimento domínio próprio, com domínio próprio perseverança, com a perseverança piedade, com a piedade fraternidade, com a fraternidade o amor, porque em vós existindo e aumentando estas coisas, fazem com que não sejais infrutíferos nem inativos no pleno conhecimento de Deus. Então, percebendo a sequência, ele começa dizendo: Deus nos fez grandes promessas, por isso, irmãos, associe, vá aumentando. Você tem fé, aumente aí sua virtude, depois o conhecimento e assim por diante. Toma posse. Eu sempre gosto de contar aquela história dos dois fazendeiros. Não sei se foi aqui no Goiás, acho que não. Mas dois fazendeiros, um era calvinista, o outro era arminiano. Todo final de dia ele se encontrava na cerca que separava as duas propriedades para discutir teologia. E qual era o assunto? O calvinista defendendo a soberania de Deus e o arminiano defendendo a responsabilidade humana. E era uma briga toda vez. Até que um dia o calvinista chegou para o arminiano no final da tarde, olhou para a fazenda do arminiano e disse assim: eu não entendo porque você não acredita na soberania de Deus. Olha que coisa linda, olha esses pastos maravilhosos, esse lago tão muito bem feito, esse gado cuidado aqui, esse capim maravilhoso. E o arminiano disse: você devia ver isso aqui quando só Deus tomava conta. Pois Ele nos deu a terra, mas nós temos que lavrar. Ele nos dá as suas grandes e preciosas promessas. Eu vou abrir o Jordão, mas você vai ter que atravessar. Eu vou derrubar as muralhas de Jericó, mas você vai ter que entrar e tomar posse da cidade. Então, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade de obedecer, de fazer aquilo que Deus diz que nós temos que fazer. Esse é o segundo princípio do livro. O primeiro: Deus nos dá a terra, é um presente de Deus. Segundo, ela tem que ser conquistada. Ela tem que ser conquistada. Terceiro princípio que o livro nos ensina: nós podemos sempre confiar em Deus e em suas promessas, ou seja, nós fazemos isso pela fé, nós vivemos aqui pela fé. Tudo o que os israelitas tinham era uma promessa. Eles estavam diante de um rio caudaloso, transbordante, não tinham balsa, não tinha ponte, não tinha navio, não tinha nada. A única coisa que eles tinham era a promessa de Deus. Aqui no livro, como eu disse, ele contém os princípios que vão nortear o livro. Deus se apresenta como fiador da sua palavra. Ele diz no verso 5 a Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei.
E no final do verso 9, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é a promessa de Deus a Josué: eu vou estar com você, eu serei contigo, onde quer que você vá. Como eu fui com Moisés, eu também vou estar com você. Eu não vou te desamparar. A minha graça vai contigo. Eu te darei graça, força, sabedoria, para que você possa fazer o que você tem que fazer se por verdade essa terra. E queridos, o livro mostra como Deus cumpriu fielmente essa promessa aqui, apesar da rebelião, ingratidão e incredulidade da primeira geração, aquela que morreu no deserto, porque essa daqui já é a segunda geração de israelitas, depois da saída do Egito. Tudo que eles tinham, como eu disse, era promessa. Estavam diante de um rio intransponível, do outro lado do rio tinha 7 nações guerreiras esperando por eles. Eles não tinham armas, tinham passado 40 anos no deserto, eles não tinham treinamento militar. A única coisa que eles tinham era a promessa de Deus. E de fato, o livro nos mostra como pela fé o rio Jordão se abriu, como pela fé caíram as muralhas de Jericó, como pela fé eles venceram reis poderosos e como pela fé eles se apossaram da terra prometida. Deus estava com eles. O segredo de Israel era Deus com eles. O segredo daquele povo inferiormente numérico e também militarmente falando era Deus com ele. E aqui a gente vê o que está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? O segredo de Israel era Deus com ele. Meus irmãos, igualmente nesse mundo, nós vivemos somente pela fé nas promessas de Deus. Se ele foi com Israel e com Josué, ele também será conosco. É a única promessa que ele nos faz: eu serei contigo. Ele nos deu grandes, maravilhosas promessas: a vida eterna, a redenção, direção, conforto, santificação, sustento. E nós temos que viver nesse mundo confiados nele. Com frequência, é só o que temos, é a promessa. Nós olhamos as circunstâncias, tudo parece contrário. Olhamos o futuro, parece atemorizador. Olhamos para a situação presente, parece que não tem saída. Tudo o que nós temos é a promessa: eu serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Viver pela fé é viver pela palavra de Deus, é viver com base nas promessas de Deus, é tomar decisões confiados de que Deus vai cumprir aquilo que prometeu, muito embora um Jordão esteja diante de nós, muito embora uma Jericó murada esteja diante de nós. Viver pela fé é confiar em Deus, mesmo quando tudo isso parece impossível. Quarto ponto que essa passagem nos ensina, e que é um tema que corre pelo livro todo e serve de princípio para a vida cristã: Deus promete nos abençoar no caminho da obediência. Depois que ele fez todas aquelas promessas a Israel, a Josué, exortou Josué, ele disse nos versos 7 e 8: tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te anunciou. Ele diz 5 coisas a Josué com relação à lei. Primeiro, cuide em fazer segundo a lei, está aí no verso 7. Não se desvie da lei, nem para a direita nem para a esquerda, ainda verso 7. Fale desse livro da lei o tempo todo, verso 8. Medita nesse livro da lei dia e noite, ainda verso 8. E tenha cuidado em fazer segundo tudo o que está escrito, verso 8 ainda. Nesses 2 versículos, 5 orientações, todas elas dizendo a mesma coisa a Josué: Josué, diariamente abra esse livro, leia esse livro todo dia, fale desse livro, medite a respeito desse livro e, mais importante, obedeça o que esse livro está dizendo. Você percebe que aqui nós encontramos já as evidências da formação da Bíblia. A essa altura, Moisés já tinha escrito grande parte do Pentateuco, tinha escrito o Pentateuco. Eu digo grande parte porque a parte que fala da morte de Moisés, quem deve ter escrito foi Josué, né? Moisés não poderia escrever sobre a própria morte. Mas o Pentateuco, os 5 livros já estavam prontos e Josué conhecia. E Deus disse: anda por esse livro,
anda por esse livro, vocês percebem que aos poucos Deus vai construindo a Bíblia, fazendo a Bíblia. Mais adiante Josué provavelmente vai escrever sua própria história. Alguns acham que foi o profeta Samuel. Depois os profetas vão escrevendo, Deus vai acrescentando, Cristo vem, os apóstolos escrevem os evangelhos, Paulo escreve as cartas, demais apóstolos escrevem, e aqui tem de fato a maneira pela qual Deus nos fala. Esse livro, não te desvie dele, Deus vai te abençoar no caminho da obediência. Quando ele fala lei, lembremos que a lei tinha o seu aspecto cerimonial, o aspecto civil e o aspecto moral. A lei cerimonial tinha a ver com sacrifícios, os sacerdotes. A lei civil tinha a ver com Israel como povo, e a lei moral era a expressão do santo caráter de Deus, expressando sua vontade absoluta para todas as épocas, vontade universal de Deus para todos nós. Obedecer a lei para nós, quando cremos em Cristo, a lei cerimonial está cumprida, porque Ele é o grande sumo sacerdote que se ofereceu em sacrifícios. É isso que a lei cerimonial apontava. Quando cremos nele, ela se cumpre em nós. A lei civil falava de Israel como nação, na comunhão do povo de Deus, na participação do povo de Deus. Hoje essa lei se cumpre em nós. E a lei moral é a gratidão, a forma da gratidão. Como é que eu agradeço a Deus por tudo que Ele me fez? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada do teu próximo. Quer agradar a Deus? Faça isso. Então em Cristo Jesus a lei se cumpre em nós. E Deus nos abençoa no caminho da obediência à sua lei. Quando nós andamos na sua vontade, fazemos o seu querer, Ele promete nos abençoar. E se nós cairmos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse é o quarto princípio. Deus quer nos abençoar no caminho da obediência. Isso vale para nós hoje. Último ponto. Nós precisamos, nesse mundo, ser fortes e corajosos. É a última exortação de Deus a Josué no verso 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, a fraqueza e o medo são os nossos maiores inimigos como cristãos. Quando a tribulação vem, nós nos encolhemos, nos sentimos incrédulos, ficamos como que paralisados diante do medo do que pode acontecer, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, o que é que vai ser de mim, o que é que vai ser da minha saúde, o que é que vai ser da minha família. Diante dos desafios que aparecem diante de nós, nós nos acovardamos, apequenamos. Diante do amanhã nós ficamos ansiosos, ficamos aflitos, preocupados. Diante dos homens, nós temos respeitos humanos, nós ficamos temendo o que os homens podem nos fazer. Como eu disse, a fraqueza e o medo são os maiores inimigos do cristão aqui nesse mundo. Deus nos dá duas razões para sermos fortes e corajosos aqui. Ele deu duas razões a Josué. Primeiro, não te mandei eu. Da mesma forma como Deus mandou Josué, deu uma missão, Deus nos vocaciona, Ele nos chama. No Novo Testamento, ser cristão é chamado de vocação. Paulo diz assim: irmãos, olhai para a vossa vocação. Deus nos vocaciona e Deus nos manda ao mundo, como maridos, como esposa, como filhos, trabalhador, obreiros, estudante, profissional liberal. Todo cristão é um vocacionado. Não te mandei eu, não te chamei, não te vocacionei, não te enviei ao mundo para ser uma testemunha minha. Ou seja, para nós vivermos aqui nesse mundo como cristãos, temos que lembrar o que é que nós somos. Somos tirados de entre a humanidade para sermos testemunhas de Deus, mandados por Deus ao mundo para falar dele às pessoas, para dar testemunho dele, para viver, para dar exemplo com nossa vida. Segunda razão para ser forte e corajoso que Deus deu a Josué, está aí no verso 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus nos manda, mas Ele mesmo vai conosco. Ele está ao nosso lado. É Ele que vai conosco na doença, no desemprego, no sofrimento, na perda, na hostilidade, nas dificuldades. Ele está conosco sempre. Queridos, são 5 princípios que o livro de Josué
mostra. Nós vamos encontrar esses 5 pontos repetidamente. É Deus que dá a terra, mas nós temos que nos apossar dela. Ele quer nos abençoar no caminho da obediência. Nós precisamos ser fortes e corajosos, e nós vivemos nesse mundo pela fé nas suas promessas. É só o que temos, não temos mais nada, só a promessa. E essa promessa está aqui nesse livro, é por ele que nós andamos. Eu queria nessa manhã, então, fazer uma aplicação para nós. Eu creio que a primeira aplicação é para aqueles cristãos, aqueles que se consideram cristãos, que estão aqui e que não têm um propósito na vida. Levam a vida ao sabor das circunstâncias. O livro de Josué nos ensina que a vida cristã, ela é regida por normas, por princípios. Há um Deus que nos dá todas as coisas, mas Ele quer que nós tomemos decisões, que nós façamos escolhas. Ele quer que nós andemos de acordo com Sua palavra, que nós vivamos pela fé e que nós confiemos que Ele estará conosco, que sejamos fortes e corajosos. A vida cristã exige disciplina, determinação, propósito. Para muita gente, ser cristão é só vir domingo à igreja, participar das atividades da igreja. Você pode vir todo domingo à igreja, dar o seu dízimo, participar de qualquer dos ministérios da igreja e não ser um cristão de fato. Porque o cristianismo mexe com a nossa vida, ele transforma a nossa vida, nos faz pessoas diferentes. Nesse mundo perdido, caótico e sem sentido, onde as pessoas vivem por viver, elas não têm noção de sentido ou de propósito. A vida delas é comer, beber, dormir, ganhar dinheiro, fazer sexo, ter prazer, brigar, discutir, se divertir, mas não tem um propósito. A Bíblia nos ensina que nós temos um propósito. Não te mandei eu. Há um Deus que está no controle de todas as coisas. Eu queria nessa manhã convocar você a crer nisso, a dizer: Deus, eu quero viver como cristão nesse mundo, eu quero parar essa vida cristã sem sentido, eu sou igual ao mundo, não tem diferença nenhuma, eu quero fazer a diferença. O Deus de Israel, o Deus de Josué, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, é o mesmo Deus, Ele está presente agora aqui, e Ele chama você, Ele convoca você. Não te mandei eu serei contigo. Também uma palavra para nós como igreja, irmãos. Nós temos tantos desafios nessa cidade e nesse mundo. Por que razão nós existimos? Por que é que estamos aqui nessa manhã? Por que é que nós vamos fazer uma campanha para comprar essa propriedade ao lado, melhorar o nosso espaço? Por que nós investimos em missionários? Por que nós arrecadamos o que arrecadamos? Por que nós fazemos apelo por missionários e por voluntários? Qual é o propósito disso? Só para manter a máquina funcionando? No dia que for esse o motivo, é melhor que Deus feche isso aqui. Nós temos que nos ver como povo escolhido de Deus, chamado por Deus para glorificá-lo nesse mundo. E Ele está conosco, Ele dá a sua promessa a um mundo lá fora, em aflição, em dor, perdido, sem direção. E Ele nos convoca: não te mandei eu. Para que nós cumpramos a nossa missão como igreja. Igreja não é clube. Igreja não é uma ONG só para fazer obra social. Mas a igreja é a congregação daqueles que foram convocados por Deus para fazer parte do seu povo e diferença aqui nesse mundo, para anunciar a redenção, que Deus salva, que Ele nos dá a vida eterna, da qual a conquista da terra é apenas um símbolo. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que Ele nos alevante, que Ele renove em nós o desejo de viver para a sua glória, porque não existe outra razão, não existe outro motivo digno de viver que não seja para a glória desse Deus. Fiquemos em pé.